Boa noite, pessoal. Essa é a Procim do dia 8 de março de 2021. Tivemos 20 participantes hoje, né? Nem todos vão estar nos relatos. E antes que eu esqueça, parabéns a todas as mulheres da CIPEC pelo seu dia, tá? Se eu pudesse, eu mandaria flores para todas, mas as floriculturas estão fechadas. Senão É eu isso teria aí. mandado, com certeza, tá? Parabéns para vocês pelo seu dia tão essencial que vocês são ao nosso planeta. Vamos começar, então. Então, vou começar com a minha dupla da direita. A Virgínia e o Walter podem falar agora? Quer falar, começar? Então, para mim, a fase número 1 foi bastante tranquila, muito volume energético para assistência, a equipe já se posicionada, já um certo público-alvo, né, de consciências para serem assistidas, e no arco voltaico com a Virgínia, recebendo da Virgínia, eu senti bastante o lado direito, pulsando, vibrando, senti o coronário, o frontal, mas principalmente do lado direito do soma. Já na aplicação, senti também um volume muito grande de energia nos palmos-chakras, esquentou bastante os palmos-chakras, e uma exteriorização muito intensa, e a cabeça dela, ela balançava para a cabeça, balançava bastante, né? E a energia movimentava de uma maneira muito intensa. Já no pilar energético foi tranquilo, a formação, ele se iniciou formando de uma velocidade devagar, depois foi aumentando, se localizando lá no aproximário, foi tudo tranquilo. Já nas conexões, senti bastante as várias conexões, principalmente dos evoluciólogos. Eu sei que houve alguma vivência ali, mas não consegui trazer a lucidez para esses momentos de autovivência. Já no bolsão, exteriorizei bastante energia, principalmente para as vítimas, né, da Covid, senti bastante impacto intrafísico, bastante repercussão intrafísica, mas a assistência foi muito intensa. Estou muito bem, terminei bem, e eu agradeço aí a oportunidade e uma boa semana para todos aí. Boa noite a todos. Na primeira fase, o campo já estava bem formado, uma energia muito forte, muito densa. Quando eu fui aplicar o arco voltaico no Walter, a energia que se formou ali parecia como se fosse plástica ou gelatinosa. E ela envolvia a cabeça do Walter, descia por todo o soma. Recebendo, eu tive vários bocejos, banhos energéticos, e foi muito rápido, eu achei que foi 30 segundos, assim. Foi uma coisa muito interessante, perdi a noção do tempo. No pilar, eu mentalizei o aproximário, e vi a formação do pilar com os aproximadores num círculo, e amparadores extrafísicos atrás de cada aproximador, formando um segundo círculo por fora. Nas conexões, as minhas maiores percepções foram na central extrafísica de energia e na serenosfera. No bolsão, exteriorizei para mim o oficina, que é aqui do prefeito e os assessores da nossa cidade. Exteriorizei bastante energia para todas as pessoas que estão com Covid, para os familiares e principalmente para os recém-dessomados pela pandemia. É isso, estou muito bem, muito obrigada e até a semana que vem. Boa semana, tá? A Márcia Cristina, pode falar agora? Oi, boa noite. Boa noite. A fase 1 eu demorei um pouco para poder me preparar, mas depois eu consegui me conectar lá com o aproximário e eu tinha a sensação que eu estava na cadeira e a cadeira estava flutuando e se movimentando. Eu via as pessoas lá no aproximário e é como se tivesse eletrodos nos meus principais chakras e saíam fios desses eletrodos e se ligavam ali com o grupo. E eu ficava naquela cadeira flutuando em volta.
Na fase 2, eu recebendo o arco voltaico da Tânia Barberini, senti muito bem-estar, um relaxamento, mas logo eu começou a acumular calor nas minhas mãos, muito calor nas mãos, e eu fui tendo um sentimento de um ânimo, coragem, uma força, como se eu tivesse que fazer algo assim. E eu fosse, parecia até que eu estava crescendo de tamanho. Foi uma força que eu recebi, muito grande. E aplicando na Tânia, eu senti as mãos e os pés muito quentes, até ficaram meio entumecidos. Os meus pés pareciam que estavam inchados, os pés grandes, assim. Eu estava apoiada em duas bases bem grandes. E depois eu senti um grande fluxo de energia pelo frontal e pelo coronário da Tânia. E aí fluía pelo corpo todo, um fluxo de energia muito grande. Na fase 3 do pilar energético, eu senti ele se formar muito rapidamente, girando muito rápido. Via as cores, um azul bem forte, quase um azul escuro, mas era não tão escuro. Em algum momento eu percebi uma mulher com mais idade, muito bem arrumada, de saia, blazer, camisa, um chapéu e o cabelo arrumado, maquiada, mas ela muito séria, uma cara de brava, uma cara de uma pessoa exigente. Ela estava sentada. Eu diria até que ela parecia que estava de luto, ela estava muito contrariada com alguma coisa, né? E era uma pessoa forte, com uma presença bem marcante. Na fase 4, eu acompanhei todas as centrais, né, conforme foram sendo anunciadas. Na central energética, eu tive bocejos, senti repuxar em volta da minha boca, tudo aqui em volta, repuxar bastante. Depois eu fiquei com silêncio na mente, uma tranquilidade muito grande. A central energética da fraternidade, eu senti novamente um bem-estar e uma familiaridade, como se eu me aproximasse de consciências conhecidas de muito tempo. E a central energética da verdade, é aqui que começou um desconforto no chakra cardíaco, mas pegando mais o laríngeo e se irradiava para os meus ouvidos. Eu senti várias vezes desconforto, principalmente na garganta, até o final, depois dessa etapa. E depois o mais marcante foi o Holopensene dos evoluciólogos, que eu senti, foi uma coisa muito intensa e era como se muito conhecimento tivesse sendo passado para nós. Eu não sei se era nós, só o grupo do Aproxim, ou se muito mais gente, ou se todos. Mas era como uma força, um conhecimento que não tinha uma linguagem. Era uma força, como se tivesse sendo baixado nas nossas mentes. Uma coisa muito forte, e era assim, está acontecendo agora, neste momento, isto está acontecendo para todo mundo. E é uma força, falava como conhecimento e como se fosse causar uma grande transformação em todos nós. E aí na fase 5, então, esse mal-estar na garganta, eu cheguei até a me engasgar, ficar com a garganta irritada, tossir, muita coisa aqui no laríngeo, né? Mentalizei a minha oficina com muito detalhe, eu estava bem alerta, consegui detalhar bastante, colocar mais coisas e pessoas do que eu costumo colocar, consegui focar bastante. Depois também
coloquei para o meu padrasto, que continua doente, hospitalizado, e aí depois eu direcionei para todo o bolsão, senti bastante palpitação, o cardíaco e o laríngeo, várias vezes eu tinha palpitação, e aí em algum momento eu me descoincidi, e quando eu me dei conta, eu estava num lugar com várias pessoas, e um homem me dizia que eles estavam hospedados ali, era uma coisa meio provisória, e era um edifício futurista, todo envidraçado, transparente, um andar bem alto, e ele falava que o quarto dele era no andar de cima, e apontava, eu vi uma escada em caracol. Mas assim, nesse momento era como se fosse o final de uma história longa, que eu não me lembro o que aconteceu antes. E voltei a ter desconforto na garganta. Eu voltei uns 5 minutos antes do término. E assim, eu poderia dizer que em todas as etapas hoje passou muito rápido. Eu ficaria muito mais tempo em todas as etapas. E houve muita doação de energia. Foi muito intenso e muito bom também. Eu me senti muito bem de estar participando do começo até o fim. E eu estou me sentindo muito bem agora também. Obrigada. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Coisa boa. A Cristina, pode falar agora, por gentileza. Oi, boa noite a todos. Hoje eu não tive muitas percepções. Na fase 1 eu percebi o campo azul. No arco com a Tânia Bock, eu exteriorizar, eu percebi a expansão do energossoma dela e também arrepios na minha perna esquerda. Ao receber, eu percebi o frontochakra pulsando muito e tive vários banhos energéticos. Na fase 3, eu percebi diversos campos com várias cores no aproximário. Na fase 4, o que me chamou a atenção é que eu simplesmente pulou. Eu não ouvi a central extrafísica da verdade, simplesmente não sei o que aconteceu. Na fase 5, eu tive vários apagões, dos quais eu voltava em estado vibracional. Eu lembro de estar lúcida para as experiências, mas quando eu retornava, tudo apagava, e de repente eu ia de novo para esse ambiente, mas não sei o que acontecia. No momento que eu fiquei por aqui, houve muita exteriorização de energias, o campo ficou muito frio. Para mim também acabou antes, uns 5 minutos, eu precisei urgente ao banheiro, mas enfim, estou bem, tudo certo, tá bom? Boa noite, ótima semana para todos. E feliz Dia das Mulheres! A Silvana, pode falar agora. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu, na fase 1, não tive muita percepção, né? Na fase 2, aplicando o arco no G, aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a exteriorizar energias para ele, de repente formou como se fosse uma bolsa, não, um círculo entre nós dois. Nós estávamos dentro daquela bola de energia. E aí ficou ali uma energia muito suave, muito calma, mas eu não conseguia exteriorizar mais, eu só conseguia flutuar naquela bolha com ele. Recebendo dele, eu senti aquecer muito os braços e o cardíaco, e muita expansão dessa região, e também muita tranquilidade. Na fase do pilar, tive bastante descoincidência, o cardíaco continuou a pulsar, e assim, hoje as conexões foram muito intensas, muito mesmo. Eu senti muita energia nas conexões, e aconteceu, na da energia especificamente, o corpo começou todo a tremer, aí ele estava muito pesado no chão, e aí começou a acontecer um fenômeno na minha mão que eu nunca senti. Ela batia no chão com uma velocidade muito rápida, eu não tinha controle sobre a mão. E alguma coisa como se eu tivesse ligado numa tomada, e ela batia muito forte. Eu tentava observar e segurar, realmente não consegui. Eu achei, assim, interessante, mas nas outras fases da conexão, eu continuei sentindo bem intensa, mas nenhuma percepção muito importante, né? No bolsão, passou muito rápido, eu senti muito calor,
muita expansão de novo no cardíaco, descoincidência, eu voltei uns 10 minutos antes, também correndo para o banheiro. Né? Mas eu muito obrigada, viu? Boa semana a todos. Tchau, boa semana. Berenice, pode falar agora? Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Vamos lá. Na preparação, eu tive alguns bocejos e me conectei automaticamente com o Aproximário, aí já deu uma acelerada nas energias. O arco voltaico recebendo da Lázara primeiro, eu percebi bastante tranquilidade, e logo que começou o arco voltaico, me veio a ideia de trabalhar simultaneamente os meus trafares. E aí eu pensei nisso. E daí, para trabalhar com lucidez no momento do arco voltaico. E aplicando, eu percebi a presença do amparo e tive alguns bocejos. Na fase 3, para mim não foi muito forte, foi para a esquerda. Na fase 4 eu comecei a seguir, mas daí eu já tive alguns apagões para variar. Na fase 5 eu percebi muita exteriorização, fiquei imóvel o tempo todo, a energia estava muito forte, muita assistência, percebi bastante ectoplasmia. E hoje, engraçado, eu sempre sinto bastante calor, mas hoje parecia que eu não sentia temperatura, nem frio nem calor, estava bem diferente, assim, era sem temperatura. Eu tive alguns solavancos, em certo momento eu tive uma sensação de levitação, que é difícil ocorrer, eu estava muito leve, minha boca estava bem seca, com a saliva grossa. Fiz assistência para o meu grupo Karma, para quem precisasse, automaticamente. E hoje toda a atividade também foi diferente, porque eu sempre faço com as mãos voltadas para baixo, e hoje, desde o começo, eu fiz voltadas para cima. Então, eu percebia bastante exteriorização com a palma das mãos também. E terminei bem, foi isso. Foi tudo bem. Obrigada a todos, boa semana. E beijo a todos. Tchau. O Newton e a Thalma, os meus vizinhos. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Estão ouvindo bem, né? Bom, hoje eu não tive grandes percepções. A preparação foi boa, o campo estava bem equilibrado, bem tranquilo. O arco voltaico eu apliquei em Thalminha, e ao receber eu não tive grandes percepções nos dois casos, só sentia que as energias estavam leves, suaves, fluindo bem, somente isso. No pilar energético, só acompanhei o pilar, também não tive grandes percepções. Nas conexões, eu estava, durante as conexões, eu estava bem lúcido, né? Bem acordado, bem desperto. Porém, quando chegou nos evoluciólogos do Serenosfera, eu apaguei. E voltei ao final ali, quando chamou o bolsão. Então, não sei o que aconteceu aí. No bolsão assistencial, eu foquei nos objetivos assistenciais, senti algumas mioclonias, algumas imagens oníricas, nada específico, mas eu mantive lucidez, e alguma drenagem energética pelos ouvidos. Eu, por hipótese, eu vou supor que foi ectoplasmia, em especial pelo ouvido esquerdo, e alguns bocejos e um lacrimejar ao final. Terminei uns 5 minutos antes, fiquei ali tranquilo, me disponibilizando, né? Mas estava bem lúcido, e estou bem. Dessa vez não fui ao banheiro, né? Não tenho ido muito ao banheiro, engraçado, né?
Estou com saudade de ir ao banheiro ao final do trabalho. Para ficar mais bonito. Para ficar segundo mais Carlos. bonito. Segundo Carlos. Eu acho que eu estou ficando feio. Tá bom. Gente, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Boa semana. E bom trabalho para todos também. Oi, pessoal, boa noite. Durante a preparação foi tranquilo, não teve nenhuma nada de nota específica, foi só bem equilibrado, bem suave. O arco voltaico, como o Newton falou, foi tranquilo, foi energias bem calmas e bem suaves. O pilar energético foi a única coisa assim, que realmente acho interessante digna de uma observação, porque assim que começou o pilar, eu me vi como dentro do aproximário, e lá eu me senti falando na presença, como se estivesse conversando com o professor Walter, ele sorrindo, conversando comigo, e no mesmo instante eu me vi dentro do, não sei se eu estou falando o nome certo, mas aquela casa antiga lá, Solar do Barão, né, lá no centro da cidade, onde eu tive uma sensação bem estranha lá quando eu tive, e aquela mesma consciência que eu me sentia, que eu senti lá naquela casa, né, eu a vi dentro do aproximário e ela continuava com aquele mesmo estado de torpor e de tristeza e de ansiedade e de dor. Ela estava lá dentro do... Foi a sensação que eu tive, que ela estava dentro do aproximário. E engraçado foi ter vindo aquele lugar e veio a imagem daquele casarão toda dentro do meio do aproximário. Foi isso que eu vi, e a presença do professor Walter. Nas conexões, foi tudo, passaram todas bem. Aí, quando chegou na serenosfera, é o meu campo, né? Não sei o que tem essa serenosfera. De repente, ficou serenosfera. Aí, passou, e o tempo foi passando, Eu digo, gente, eu perdi de novo, acabou a serenosfera. Eu já deve estar já deve ter entrado no bolsão já faz meia hora, e cadê? Eu perdi de novo. O que acontece com essa serenosfera? Mas eu estava bem, estava em paz, estava serena, estava lúcida, assim, estava mil maravilhas. Aí, de repente, falou, bolsão assistencial. Eu digo, vídeo vai começar agora? Então, quer dizer, para mim, a serenosfera passou, acho que uma meia hora, e eram só 2 minutinhos, mas foi maravilhoso, tudo bem. E aí, o bolsão assistencial, eu só doei energia, eu coloquei minha oficina e terminei me sentindo muito bem. Estou ótima. Desejo para vocês uma semana de muita paz, muita tranquilidade. Tudo de bom. Boa semana. O Gotardo pode falar agora. Sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, saindo um pouco da moda de hoje de banheiro, não senti nem vontade de ir e não teve nenhuma corrida também, porque todo mundo hoje é questão de banheiro. Não sei o que aconteceu no grupo aí, alguma coisa, alguém comeu alguma coisa diferente? Bom, deixa eu pegar aqui. Fase 1. Teve uma formação muito rápida e percebi muita harmonia em todo o grupo. As energias dominantes eram cor verde e azul anil. Esse azul anil, muito intensa energia. Na fase 2, aplicando o arco voltaico na Vali, eu percebi muita energia no palmo e fronto chakra e uma pequena tensão no plexo solar. Aos poucos foi se dissipando e a harmonia se instalou. Recebendo, eu também percebi muita energia, em especial no corono, nucal e frontal. Nenhuma percepção além disso. No campo energético, no pilar energético, também teve uma formação muito rápida e, no começo, uma energia um pouco densa. Percebi várias consciências e fui trabalhando as energias e, aos poucos, foi clareando. Tudo se tornou mais harmonioso na cor dourada e em total harmonia, com o passar dos minutos. Nas conexões, nas
na primeira conexão, energia, eu percebi duas consciências, uma de roupa muito escura, parecia aquela roupa daquelas freiras, sabe, muito escura, uma coisa parecida que a Márcia também percebeu, e uma outra com o rosto um pouco deformado, mais jovem, né, mas duas consciências bastante estranhas, né. Nas centrais da fraternidade, continuei exteriorizando energia de forma terapêutica para ambas as consciências, né? Seguindo, na central da verdade, uma das consciências desapareceu, me parece que tinha sido encaminhada, né? E a outra estava totalmente desnuda, sem aquela roupa, parecia que tinha se limpado totalmente e estava de uma forma harmônica, tranquila. Nos planetas irmãos, eu percebi tive uma percepção de uma luz muito intensa vinda do cosmos com o intuito de fazer um trabalho de amparo ao nosso planeta nesse momento em especial. Nos evoluciólogos, eu percebi uma grande mão, uma consciência muito grande, um evoluciólogo podia ser, ou sei lá, algo muito estranho, uma consciência muito grande, intensa, com a mão, o planeta segurando na mão, esse planeta, a mão esquerda, e com a mão direita emanando também energia muito intensa naquele momento. Na serenosfera, eu vi muitas consciências sendo transmigradas, sendo puxadas, como se fossem aquelas ventosas puxando muitas consciências para aquela direção, sendo transmigradas para outros planetas. No bolsão energético, eu tive um trabalho especial hoje, né, e dediquei bastante energia na minha oficina. Digo a vocês que estou bem, tranquilo, sabe, sem aquela necessidade urgente de ir para o banheiro, mas está tudo perfeito, né? Então, acabei bem, agradeço ao trabalho, né, e desejo a todos uma ótima semana. Boa semana, Gotardo. A Silvana pode falar agora? É tu, irmão. Eu já falei. Isabel, pode falar agora? Isabel, você está aí? Ou está comemorando o Dia da Mulher? Vamos pular, Isabel, um pouquinho. A Zaide e o Toninho pode falar agora? Eu iniciei bem, com bastante vibrações energéticas, a fazer a melhor assistência, senti muita paz e muita gratidão, muita alegria por estar nesse grupo. Ao trocar o arco voltar com o Toninho, apliquei as melhores energias, minha mão aqueceu bastante. Ao receber, estava muito bem harmonizada e me senti muito bem com o banho energético. No campo energético, o pilar se formou rápido, muita consciência para tratamento, para ser assistida. Estávamos todos no aproximário e girávamos junto com o pilar. E a luz era intensa e girava por dentro e por fora de nós. Em dado momento, meu rosto do lado direito adormeceu e ficou o tempo todo adormecido, o rosto do lado direito. E o tempo todo hoje foi bem interessante, que eu fiquei todo o tempo com uma sensação de muita felicidade e muita gratidão. E nas outras fases acompanhei, mas não tenho lembrança de nada. No bolsão, continuei vibrando as melhores energias, falei, fiquei muita consciência e consciência para ser assistida, e especialmente para a saúde, para o Brasil. E, em dado momento, eu me vi em frente do castelo e eu não adormeci, isso em total acordada. Em frente do castelo, na Espanha, e tinha um senhor que era um padre me esperando, que veio abrir o portão para mim entrar. E falava espanhol. Mas logo eu voltei, não vi mais, e houve muita doação de energia o tempo todo. E tenho muita gratidão. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz por participar desse grupo. Toninho.
Boa noite a todos. Na preparação, deu para sentir o campo bem tranquilo. No arco voltaico com azar, recebi muita energia e aplicando, minhas mãos aqueceu bastante. No pilar, formou bem rápido e nas conexões só exteriorizei. No bolsão, tive muita descoincidência. Estou bem e muito obrigado e boa semana a todos. Boa semana, Tânia. Agora, Isabel, você pode falar agora, por gentileza. Oi? Oi, agora é sua vez. Está escutando? É que para mim tinha sumido a voz, tá? Uhum. Vocês estão escutando? Não? Bom, na primeira fase no campo, eu senti muito harmonioso, bem tranquilo, na cor azul, e no aproximário é como se passasse uns fios dentro dele, né? Em todo o aproximário, pareciam uns fios. Aplicando no Carlos, o meu corpo parecia que ele pendia um pouco para frente, e muita luz branca em volta da cabeça dele, e uma mulher loira de olhos verdes ao seu lado, dizendo que se chamava Carla, e que gosta muito do Carlos. Coisa boa. Eu sou solteiro. Boa, né? Recebendo, eu tossi muito. Fiquei o tempo inteiro com crise de tosse, o tempo inteiro. No pilar, ele se formou de uma forma muito harmoniosa também, na cor verde, e tinha muita consciência sendo resgatada, e minha mão direita é como se ela não parasse. Toda hora ela levantava e eu não tinha muito controle sobre ela. Nas conexões, na central de energia, eu vi muitas argolas entrelaçadas, gigantes. Na fraternidade, eu vi 3 mulheres falando sobre transmigração de algumas consciências. Na Central da Verdade, uma criança falava para mim sintetizar conhecimentos de forma neutra. No Planetas Irmãos, novamente eu comecei a tossir muito. No Holopensene, apenas o meu rosto esquentou bastante. A serenosfera, eu senti o cardíaco. E no bolsão, eu tive muito suspiro, ouvi muitas vozes, e novamente eu tossi bastante, e no finalzinho eu consegui enfiar a energia para a oficina. Estou bem, terminei bem. Obrigada, viu? Boa semana para todos. Boa semana. Tânia, sua vez. Tânia Barberini? Isso, você mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Logo no início já foi muito fácil, né? Uma boa preparação. Aplicando o arco na Márcia, eu senti o acoplamento com o amparador, e pela fala dela eu percebi que houve bastante sincronicidade, né? Quando eu aplicava na Márcia, eu recebia alguns EVs, assim, eu tive alguns EVs espontâneos, e a Márcia, ela entrou em balonemã, que ela falou que ela se sentiu grande ali, e eu achei interessante que parecia ser mais da altura do cardíaco para baixo, ela ficou muito grande, assim, e uma claridade imensa ao redor dela e uma boa energia. E nesse momento eu senti um pouco de irritação na garganta, também parece que ela comentou alguma coisa sobre isso. Recebendo, eu senti o frontal, coronário e palmo chakras muito, assim, eles pulsavam bastante, e eu intuí de enviar energias para uma pessoa que está precisando, porque eles pulsavam muito, principalmente o palmo. Aí, enquanto eu recebi muita energia da Márcia, eu doava, senti bastante arrepios, descoincidência, e acabei muito bem. Obrigada, Márcia, pelas energias. O pilar, ele girava na cor azulão, né, um azul mais forte, e lá no aproximário, naquela formação em círculo, como sempre, né, e muitos aproximadores que já participavam
da atividade há um tempo atrás, eles também estavam presentes hoje na equipe. Havia uma equipe de amparadores, eu não consegui visualizar, né, como eles eram, mas eu senti uma energia atípica, eram amparadores diferentes, que eles nunca, acho que participaram da Aprosim. Tudo ficou na cor dourada nesse instante, e eu percebi que era assim, um portal que se abriu no alto, né, ali do Aproximário, essa luz vinha, né, desse alto, e era como se fosse uma pirâmide acima do ambiente ali. E as consciências que já estavam assistidas ali, já tinham sido assistidas, eram levadas através dessa pirâmide. Aí eu pensei, seria um veículo em formato de pirâmide, um aparelho de teletransporte? Porque entravam muitas e daí sumia. Depois entrava outro tanto, e assim muitas passaram, né, por esse aparelho, ou enfim, por esse transporte aí. Foi muita assistência, foram colocados amigos, familiares, aproximadores, também ali para assistência. Nas centrais, eu recebi alguns banhos energéticos, aí eu senti muita coceira, zumbido, senti escorrer ectoplasma pelo nariz e ouvidos, e houve bastante exteriorização, né, doação de energia, e eu senti muito frio. O bolsão, eu doei energia para a área da política e da saúde. Bastante exteriorização, novamente ectoplasmia, frio, calor, intenso, uma alternância de temperatura. Em determinado momento, eu avistei uma mata fechada, né? E vi uma clareira ali no meio, eu tive a percepção, tinham muitas consciências ali, é a percepção de serem consciências recém-dessomadas. Elas estavam sendo assistidas nesse local aí. E houve, assim, intensa doação de energia. Acabei bem, estou bem, desejo a todos uma ótima semana e até mais. Obrigada, beijos. Tchau, boa semana. O Gesrael, sua vez. Tudo bom? Tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite. Estou com dificuldade para abrir o vídeo. Olha, hoje tive muito, não foi exatamente naquela fase, porque eu não anotei, fui anotar depois do final. E teve coisas também que eu não me recordo, inclusive algo que aconteceu, eu vi a cena e tal, depois eu entendi o que queria dizer, e eu não me recordo mais nenhuma coisa nem outra. Mas vamos lá, na fase 1, já que eu me deitei aqui, né, me fechei aqui, me deitei, já percebi muita energia, senti o frontal, que é raro, enviando a energia para o aproximário, eu recebi a energia pelo meu corona na cor azul, enviei na cor branca e ela formava uma coroa no aproximário na cor amarelo ouro, uma coroa assim bem radiante. Senti o lado esquerdo da cabeça como se fosse uma outra energia, que não a minha. No arco voltaico, recebendo da Silvana, eu senti o meu corpo todo envolto em muita energia, uma energia bem gostosa. Aliás, quando eu li lá que você colocou Silvana, aplica em Jezrael, eu assim, que nem uma vozinha, falasse assim, oba, hoje vai ser legal. Aplicando, eu senti um campo bastante eletrizado, assim, envolvendo as minhas mãos, como se fosse uma esfera meio alongada, envolvendo, né, as minhas mãos. Na fase 3, pilar energético, muita energia girando, mas dessa vez eu não senti os outros como das outras vezes eu sentia. Eu vi
2 machados muito bonitos, assim, né? No formato bonito, um laço, machados novos, alinhados, né? Colocados um ao lado do outro em pé. E um terceiro machado se colocando no meio desses 2 primeiros. Teve mais coisas, mas eu não lembro. Na fase 4, central de energia, muita energia. Outras sensações, senti calor, minha boca encheu de ar e esvaziou rapidamente, assim, estufou. E isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes ao longo, né, de todo o percurso aí. Uma das fases eu lembro que foi essa, as outras eu não lembro. Na Central da Fraternidade, eu vi um terço de pérolas presas por um cordão branco luminoso. Ele caiu ao chão e tomou o formato de uma arma, muito bem desenhado, assim, uma arma não muito convencional, parecia meio futurista. Depois o formato mudou, eu não lembro direito, mas parecia um jarro bastante trabalhado. E isso teve uma continuação, mas eu também não me recordo da continuação. No Planetas Irmãos, um mendigo deitado no chão, e aí um outro mendigo deitou ao lado dele, exatamente alinhado, começando alinhado, até os pés, terminando alinhado, na mesma posição. E eu olhei o corpo dos 2 assim, como se fosse uma câmera correndo no chão, né, olhando sessão por sessão, do começo ao fim. No Evoluciólogos ou na Serenosfera, não sei, eu vi assim a minha tela mental como se fosse uma areia no fundo do mar, com algumas coisas lá, uma visão não muito nítida assim, mas com algumas coisas lá que eu não sei se eram coisas do mar mesmo. Enfim, parecia não colocado tipo assim, como se fosse 5 coisas, né? Uma em cada canto e uma no centro, numa cor marrom mais escuro um pouco assim, tipo uma pedra molhada, vai. Mas eu não sei o que era, não era nítido. Na fase 5 teve bastante coisa, mas aí eu salivei em alguma dessas centrais aí, mas eu não me recordo em qual. Na fase 5, não nessa ordem, mas eu fui escrevendo à medida que eu fui lembrando, né? Eu vi gotas de sangue no chão, pingando no chão de um banheiro. Depois elas foram pingando por um corredor curto e foram chegando pela cozinha, e aí fez uma poça, pingou bastante. Configuração não era, mas Melhor tirar a imagem, Gê, porque está ruim o som. Casa parecia uma casa que a minha família morava anteriormente. Acho que o G nos deixou. Ele tirou a imagem agora. Você pode encerrar, G? Está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. É porque Vocês não estão me ouvindo? Não, no finalzinho já estava picotando, né? No finalzinho do seu relato. Eu falei que depois desse sangue na cozinha, eu senti a presença da Isabel. Eu não a vi, mas eu senti a presença dela, e ela estava conversando com uma outra mulher. Mas é como se ela não estivesse vendo essa cena do sangue e tal, porque ela parecia que não estava afetada com isso. Depois, num outro momento,
a minha boca como se ela tivesse enchido de ar novamente, mas aí ela ficou muito tempo assim. Até num certo momento, com a boca nesse estado, eu lembrei de uma experiência anterior que eu tive de volitação. De repente, quando eu lembrei do horário, veio na minha mente 1h45. A boca esvaziou instantaneamente e eu voltei. Isso foi alguns minutos antes do término. Teve outras percepções, foi bastante hoje, mas eu não me recordo. E foi isso, tá? Tô legal, tô bem. E foi bastante interessante hoje. Agradeço a todos aí. Boa semana. Parabéns aí para essa mulherada maravilhosa. Boa semana, Gê. A Tânia Bock pode falar agora. Olá, boa noite. Boa noite. Meu dia foi corrido, então eu não pude fazer uma preparação antes, assim, cheguei na última hora, 5 minutos antes, então eu demorei um pouco para conseguir ficar com a energia bem forte, né, exteriorizando, foi um pouco complicado a fase 1. Na segunda fase, recebendo da Cristina, eu senti o meu pé esquerdo borbulhando, como se estivesse saindo uma energia em bolhas, assim. E depois aplicando nela, quando eu comecei a aplicação, vinha para mim a imagem de uma outra Cristina, que eu conheço, e não queria sair. Quase que eu desisto, não estava conseguindo, mas no final consegui mudar para ela. Não sei por que aconteceu isso, porque eu nem relaciono uma com a outra nunca, e enfim. Daí eu sentia a energia, em vez de indo em linha reta de uma mão para outra, fazendo um círculo, assim, de uma mão para outra. Foi forte também. Aí, nas fases 3, 4 e 5, eu fiquei muito desconhecida. Eu ouvia as chamadas, mas acho que meio que dormia todas as vezes. A serenosfera, também como a Talma, demorou muito tempo. Também achei que já estava no bolsão, pois finalmente começou. Aí no bolsão, eu acho que dormia e voltava vibrando também, senti o cardíaco muito forte, quase doendo, assim. E no final, eu estava bem paralisada, acho que eu não estava nem respirando, então não estava conseguindo me mexer. E também não queria parar de exteriorizar, estava exteriorizando muito forte, assim, e estava muito agradável, assim, como se estivesse precisando fazer aquilo. Mas daí eu fiz bastante desassim para conseguir me mexer, e estou bem, só tive alguns bocejos, e também tive que correr para o banheiro. Mas foi tudo bem, tá tudo bem. Joia, boa semana, Tânia. Tá, eu vou colocar os pontos. Eu tive várias percepções, mas o que ficou muito interessante para mim, até antes da Procin, quando eu estava fazendo as duplas do arco voltaico, me veio na mente a Isabel. Aí eu coloquei a Isabel comigo, né? Sem pensar em nada, coloquei, né? Na fase 1, eu senti as energias, estava tudo bem, o campo formado. No final da fase 1, eu vi um amparador que me lembrou muito o amparador que ela falou no final de semana. Mas eu também não lembrei, deixei. Quando chegou o arco voltaico, que ela ia aplicar em mim, eu lembrei, é o amparador da Isabel, né? Aí fiquei ali, e foi um arco voltaico diferente, porque eu vi muitas cores, eu não sou de ver cores, e as cores dançavam, e eu senti muita exteriorização, foi bem interessante, acho que foi com a ajuda dele, não sei. Quando eu apliquei na Isabel, eu senti as energias fluindo bem nela, muitas cores, e eu senti uma forte dor no lado direito do peito. Não foi nada ruim assim, mas deu uma pontada forte, tá? No lado direito. E outra coisa bem interessante é na fase 3, na fase 4 da fraternidade, uma voz falou bem assim, que a reorganização está começando no Sol Nascente. Sol Nascente é uma cidade aqui perto da minha, que já foi considerada a maior favela da América do Sul. É muito grande, ela nasce... Aqui no DF
são favelas horizontais, né, que vão legalizando de qualquer jeito, e agora chegou a vez do sol nascente, e eu vi essa frase, fiquei feliz, porque lá é bem difícil, bem complicado lá. E na fase 5, eu coloquei a MIOF, sim, muita exteriorização de energia hoje, por causa da saúde no DF, que está muito ruim aqui, né? O governador não tem lidado bem com isso, né? Mas estou me sentindo bem agora, cheio de energia. Achei muito interessante a sincronicidade com a Isabel, né? Que eu fui levado a colocar ela comigo e depois acho que vi o amparador dela, por hipótese, né? Esse do prateado, né? E eu vi várias sincronicidades. O Gotardo fez uma colocação. Repete aí, Gotardo, que você colocou no chat. Apenas eu me olvidei no final, na fase 5, que eu me senti, em alguns momentos, estava levitando. Achei estranho, né? Porque eu nunca tinha passado por isso, né? Parecia que os pés estavam subindo assim, levitando. Interessante. Eu queria dar um recado para o G, aquela questão do machado. Acho que o inverno está vindo aí, tem que se preparar com lenha, viu? Pode ser isso também, né? Pode ser isso também. Eu vi outras sincronicidades, alguém quer citar? A Cristina? As mãos, 3 pessoas falaram de mãos que elas não tiveram controle sobre as mãos. Isso. Eu lembrei dos fios no aproximário. Eu também já vi fios no aproximário para todo lado, colorido, conectando as pessoas, conectando as cadeiras, e teve 2 que falaram isso hoje, não foi? Quem foi que viu fios? Quem é eletricista aí? Foi a Márcia. E a Isabel. Isso, e a Isabel. Em outra vida foi eletricista. Teve bastante esterilização de ectoplasma, eu também percebi, eu não relatei, mas eu percebi bastante esterilização de ectoplasma pela narina direita. A Berenice também comentou, a Zaide, a Tânia também comentou essa esterilização toda de ectoplasma, então é interessante também, né, essa situação toda, que é muita sincronicidade. Sim, muito interessante. Mais alguém lembra de alguma? É um detalhe, eu acho que foi a Berê que falou que ela ficou com as mãos para cima. Foi, né? Eu também, eu não virei, mas em vários momentos me vinha a intuição de que eu tinha que ficar com as mãos para cima. Eu ficava com as mãos quentes e eu nunca tinha tido essa percepção antes. Aí quando você falou, eu me lembrei disso. Aconteceu várias vezes também. Quando eu deito em decúbito... Oh, desculpa. Não, então, as mãos, eu não lembro onde foi, aqui no pilar. A minha mão direita, ela é como se ela não parasse de mexer, eu conseguia ter o controle dela. Foi no pilar que aconteceu isso daí, a minha mão direita. Interessante. Eu, quando fico em decúbito, eu só ponho a mão para baixo. Hoje eu também, lembrei agora, me veio assim, vira a mão, tá bom. Eu também virei a mão também hoje. Então, foi algo que foi, né, comunicado a muita gente, talvez seja uma prática melhor, não sei, estou jogando como hipótese, né? Eu senti muito frio hoje. Então, pessoal, mais alguma... eu queria dar os parabéns, porque está todo mundo profissional no arco voltaico, viu? Todo mundo sente muita coisa, todo mundo exterioriza muita coisa. Tá ótimo. Eu tenho visto muita progressão para todo mundo. Não é, Balta? O que você acha? Interessante, porque no arco voltaico é nítido, né, a presença do amparo e o aumento do potencial energético promovido pelo amparador. Hoje, por exemplo, também eu fui percebendo a aproximação do amparador, com um volume de energia muito grande, e a intensidade da energia ia aumentando no ouvido, sabe, quando vai zunindo, e aumentando. Então, dá para perceber esse incremento mesmo de energia por conta da presença do amparador no arco voltaico. Realmente é uma fase das mais, assim, assistencial dentro da Aprocim, né? A nível grupo karma, ego karma, então é super interessante, é muito bacana. E eu também lembrei que no bolsão eu fiquei, eu acho que uma meia hora com as mãos também exteriorizando,
me foi intuído para ficar com a mão assim. Agora eu lembrei. A gente tem que prestar atenção, assim, quando ocorre uma sincronicidade diferente, por exemplo, todos colocando a mão nessa posição, às vezes isso pode sugerir a presença de uma equipe extrafísica diferente, né, que atuou de um modo geral e promoveu, assim, a intuição para todos levantarem as mãos ou exteriorizar a energia, ou mexer a mão, enfim, é importante, né, os relatos dentro do critério da sincronicidade, porque a sincronicidade sendo assim muito intensa, na maioria dos aproximadores, pode sugerir a presença de uma equipex diferente, né? Então, isso nos leva à pesquisa, né, de equipex diferenciadas na Procim. Então, é interessante. A Tânia também comentou a presença de uma equipe extrafísica diferente. Então, de repente, a gente para pensar, né? Uma equipe extrafísica diferente, posturas diferentes assistenciais entre os aproximadores, uma coisa tem a ver com outra, não? Então, é interessante a colheita, né, desses dados para que a gente possa ter uma ideia mais ampla dos parafatos, né, da Procim. Pensando também nesse momento que o Brasil está vivendo, né, muito sério da pandemia, talvez essa equipe, vamos colocar a hipótese que tenha chegado, tenha havido mais uma equipe de atividade ou de tecnologia para tecnologia diferenciada, talvez direcionada para otimizar a exteriorização energética por meio de algum procedimento diferente que foi percebido intuitivamente pelos aproximadores, né? Pode ser também. Interessante, né? Inclusive também, ainda aproveitando o relato aí do final de semana da Isabel, em questão do ectoplasma, até que ponto o ectoplasma pode ser útil no tratamento da COVID, né? Então, também é um fato que a gente tem que levar em consideração como hipótese. Por exemplo, todo esse processo inflamatório, essa tempestade inflamatória que ocorre na COVID, na CONSIM, né, contaminada, a que nível o ectoplasma pode ajudar nesse processo, nessa tempestade inflamatória? Porque o ectoplasma, ele tem, o que a gente percebe, uma temperatura mais fria, e processos inflamatórios geralmente são processos mais quentes, né? Processo inflamatório é calor, rubor, né, e muita intensidade do calor. Então, às vezes se pensa se o ectoplasma poderia ser útil dentro de uma terapia nos processos de COVID, em processos avançados, né, de COVID. Então, talvez hoje também muitos relatos da ectoplasmia, será que tem algo a ver? Enfim, tudo são coisas para se pesquisar, né? Para se colocar como hipóteses e como pesquisa. Interessante. Muito bom. Só completando, realmente essa equipe é uma equipe que eu nunca tinha visto ali no Aproximário, né? É muito dourada, a luz que ela emana é uma luz muito dourada, que até ofusca um pouco a visão, e essa pirâmide, né, ou esse aparelho, não sei o que seria exatamente, ficava bem em cima, uma formação bem em cima mesmo ali, de todo o grupo, né, emanando essa energia dourada para todos. E eu tenho esse costume, toda vez que eu participo, de ficar com as mãos para cima. E hoje elas se movimentaram muito, elas ficavam o tempo todo se movimentando e sempre para cima. Talvez seja dessa equipe aí mesmo que todo mundo sentiu, né, essa necessidade, né, essa intuição de voltar com as palmas das mãos para cima para que saísse mais rápido a energia, né, para que eles pudessem captar essa energia. Sim, é verdade. É verdade. Bom, eu vou dar uma última dica. Já falei para vocês que a segunda-feira da Procim a gente tem que aproveitar melhor, né? Porque é um dia que a gente já está meio que sendo guardado pela Equipex para trabalhar. Nessa madrugada eu tive uma retrocognição dentro de outra retro,
Eu lembrei da retrocognição. E tinha um amigo meu que lembrava junto comigo. Nós estivemos aqui no passado. Depois eu vou escrever e no CVA eu vou contar muito, muito diferente. E eu sei que o dia da Procim é propício para fazer muita coisa. Então, vamos tirar proveito disso, dos amparadores, das equipes, né? Porque hoje é um dia bom e ainda é 9 horas. Tem mais 3 horas para tirar proveito disso, tá bom? Então, diga, Walter. Só ok. Pessoal, boa semana a todos, tá bom? E até quinta-feira. Até mais.